está vivendo ali no território americano uma situação muito complicada, né? A alta tensão dos Estados Unidos, porque imagens que circulam na internet não estão batendo com a versão apresentada pelo governo Trump sobre o que aconteceu nessa política que diretamente atinge os estrangeiros que vivem de alguma forma nos Estados Unidos. Eu vou me levantar aqui para receber essa simpatia que domina a América. Vamos falar com ele, meu amigo Eliseu. Que alegria te receber de novo aqui no Morning Show. Bem-vindo, Eliseu. Salve, salve, Fernando Rocha. Muito bom dia para você, para os nossos colegas aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o Morning Show aqui na programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo hoje da fria Flórida, viu? Aqui em Miami, 10 graus Celsius na manhã desta terça-feira e vai piorar, viu? Para alguns, melhorar. A temperatura deve cair ao longo da semana por conta da frente fria que chegou aqui nos Estados Unidos nesse final de semana, levou nevasca para tudo quanto foi lugar. Mas esse não é o assunto do nosso link hoje não, viu, Fernando? O assunto é esse descompasso entre aquilo que está sendo mostrado em imagens e a retórica, a fala da administração Trump, que com certeza não está chamando apenas a atenção dos americanos que vivem aqui dentro do país, mas também da comunidade internacional de uma maneira geral. E há uma grande desconfiança, de acordo com o noticiário aqui, entre as autoridades municipais e estadual lá de Minnesota e o governo Trump, por conta principalmente desses muitos incidentes que aconteceram nos últimos dias envolvendo os policiais, os agentes do ICE, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, e manifestantes contrários às blitz que têm acontecido para tentar prender imigrantes que vivem indocumentados no estado de Minnesota. A gente sabe, Fernando, que há outras blitzes acontecendo em diferentes cidades do país, em diferentes estados do país, mas só lá em Minneapolis são mais de 2.500 agentes do ICE. É um efetivo considerado, né? É um efetivo muito grande e por isso a atenção se volta para lá, o olhar se volta para lá. Agora, a grande questão toda que está pegando por aqui, que já gera esse ponto de interrogação, é o seguinte, com relação ao último episódio. Só nas últimas semanas aconteceram três episódios violentos. A morte da Renee Good, uma mulher de 37 anos, ela se recusou a parar numa blitz, tentou fugir sem querer ou não, a gente não sabe ainda, as investigações vão dizer, mas quase atropelou alguns oficiais. Um deles acabou atirando contra ela, 3 tiros, e ela morreu na hora. 2 dias depois, a 1 quilômetro de distância, numa outra blitz, um homem tentou fugir, foi baleado na perna. O policial que atirou contra ele apanhou dos populares e foi todo mundo para o hospital e algumas pessoas presas, obviamente. E aí a gente acompanhou a morte do enfermeiro Alex Prete, o último e mais triste episódio recente, que estava com uma arma na cintura, foi parado pelos policiais e ali numa abordagem muito mal feita, a gente já pode dizer assim, acabou recebendo pelo menos 10 tiros e morreu também na hora. As imagens têm sido questionadas por todo mundo por aqui, principalmente pela imprensa e, obviamente, pelos democratas, cobrando satisfações do governo Trump. Ontem, uma coletiva de imprensa aconteceu na Casa Branca. Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo, disse que as manifestações podem e devem acontecer desde que sejam pacíficas, deu dicas, falou, olha, vocês podem inclusive filmar, mas por favor não se metam, não tentem parar, impedir os agentes da lei de cumprir aquilo que eles precisam fazer, que são esses mandados de prisão contra, majoritariamente, imigrantes indocumentados com registros criminais, para que excessos não aconteçam. Ela também garantiu que o governador Tim Walz e Donald Trump tiveram uma conversa por telefone e combinaram de trabalhar juntos. E o chefe do ICE, que estava liderando as operações lá, hoje foi afastado, ele vai para um outro estado e uma outra pessoa será designada para o local. A gente vai seguir daqui, Fernando, acompanhando essas e outras informações e eu te aciono aí qualquer novidade, combinado? Ótimo, fique sempre à vontade, direto aí da fria Flórida, o simpático Eliseu. Muito obrigado, bom trabalho para você, Eliseu. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu achei interessante, o protesto precisa ser organizado, pode filmar, porque esse é um ponto também interessante quando a gente fala de uma democracia, né? De ouvir
todos os lados de uma política que está causando um reboliço na opinião pública, Jess. Sim, é uma política muito problemática do governo Trump em relação à forma como ela tem sido colocada. E vale mencionar, foi uma promessa de campanha endurecer as leis contra a situação da imigração ilegal, mas nós temos assistido a situações como do atropelamento, do tiro que se deu em relação a uma pessoa que estava em um desses protestos, numa dessas ações, que tem viralizado nos Estados Unidos e tem se tornado um problema interno, porque está afetando também a vida dos imigrantes legais dentro dos Estados Unidos. É direito de um país autodeterminar suas condições em relação à imigração e defendo que o faça. Mas é inegável que os Estados Unidos só se tornou a potência que se tornou a partir de imigrações que ocorreram para aquele território. Um ótimo exemplo é alguém que Donald Trump adora. Elon Musk não nasceu nos Estados Unidos, nasceu na África do Sul, imigrou para lá e estudou. Tal qual vários caciques aí do... Exato. Marco Rubio. A mão não está pesada demais, não, Matheus? Eu acho que tem uma faixa que foi mostrada muito bem ali na matéria, que falava de compaixão. Eu acho que, porque às vezes a gente elogia uma medida, não quer dizer que a gente tem que elogiar todas. Eu acho que é isso que constitui uma democracia e é isso que vai constituir uma nação bem desenvolvida, o que vale aqui para nós também. Os imigrantes, boa parte deles não tem nada a ver com essa situação e estão sendo arrastados, né, nessa loucura, nessa insanidade da forma que o governo americano vem tomando essas medidas. Eu já tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos algumas vezes e fazer reunião com a prefeitura de Nova York, onde eles passaram um dado que mais da metade da economia de Nova York, ela era capitaneada, ela era gerada a partir de imigrantes. Isso não faz muito tempo, não. Isso nós estamos falando de 2023. Ou seja, os Estados Unidos, ele é construído, ele é sustentado no suor do imigrante. Como a gente vê, né, por diversos estados americanos, os próprios americanos saírem em defesa daqueles imigrantes. Eu vi hoje um caso de uma mulher de uma paróquia lá, católica, que ela está acolhendo clandestinamente crianças, filhos de imigrantes que foram presos e para evitar que eles sejam aí, né, jogados em qualquer tipo de ambiente, ela está acolhendo e escondendo essas crianças. Então imagina que loucura, parece que a gente está vivendo uma guerra, mas não é, né? Eu acho que é só uma medida muito mal feita e o Trump tirar o chefe dessa missão anti-imigração, eu acho que significa muito. Significa que ele sentiu o golpe, a reputação está sendo abalada e eu acho que a partir de agora ele vai ter que suavizar.